Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta quinta-feira, o José Pedro terá um encontro com seus comparsas. O Silviano aparecerá ao lado do José Pedro e do Maurílio e dará a ideia de sequestrar a executiva Cristina, argumentando que ela agora é a favorita e ocupa um lugar que é seu por direito, mesmo nunca tendo sido preparada como José Pedro para assumir o posto na Império, provocando o filho favorito da Marta para instigá-lo contra o pai. O Silviano, então, irá sugerir que eles sejam cautelosos, pois somente assim poderão derrotar o comendador, tomar o dinheiro de volta e então saírem de circulação. E no vídeo de hoje também veremos uma morte trágica ocorrendo na trama, abalando toda Santa Teresa. Também veremos um sequestro terrível marcando o penúltimo capítulo da trama. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Império, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também em inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você gostou de ver o José Pedro desmascarando o Fabrício Melgaço? Acha que a Marta agiu certo ou errado deixando José Pedro escapar do comendador? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você gosta da Lorraine na novela, sim ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. O Silviano afirmará que se o José Pedro realizar exatamente tudo o que ele planejou, nos mínimos detalhes, o rapaz vai pôr as mãos no dinheiro do pai, justamente aquela grana que o rival tomou de volta. O Silviano ainda prometerá que esse valor será suficiente para todos saírem de circulação. O primogênito da Maria Marta perguntará como eles farão para destruir o comendador e o pai do Maurílio afirmará que vai ser através daquela bastardinha chechelenta de Santa Teresa, garantindo que o Pedro vai detonar o pai se colocar as mãos daquele novo e precioso diamante dele, que é a Cristina. O ex-mordomo indicará um sequestro contra a filha do comendador, a fim de tentar extorquir dinheiro dele ou então sentenciá-la a um fim trágico em Império. Após o José Alfredo descobrir que o Fabrício Melgaço é seu próprio filho, o José Pedro se juntará com o Silviano e o Maurílio para uma última tentativa de ficar com o dinheiro da empresa. O Silviano mandará ao Zé Pedro dizer ao pai, aquele comendador das macaxeiras, que se ele não depositar o valor solicitado, o rapaz vai fazer o diabo com aquela bastardinha repulsiva, pois agora ele sabe que o Pedro já mandou acabar com ele por 3 vezes, então vai acreditar quando mandar o recado sobre o desfecho da Cristina. A Cristina fará uma pipa dançar no ar durante sua lua de mel com Vicente. Sem imaginar que está prestes a ser sequestrada na novela das 9 da Globo, a loira se divertirá com o Amado e com o Vitor, seu sobrinho que aprenderá a brincar de criança. A Cristina viverá um sonho após se casar com seu namorado de infância. Depois da troca de noivas, a Cristina e o Vicente soltarão uma pipa na cena que irá ao ar, ainda nessa quinta-feira, dia 4, para comemorar a união. Os pombinhos vão resgatar a brincadeira que faziam quando eram crianças e convidarão o filho do Elivaldo para aprender. A Cristina chegará a perguntar para o sobrinho se não é maneiro quando a gente tem o controle e faz a pipa dançar. O Vicente afirmará que a mulher não perdeu o jeito para a coisa, enquanto a mocinha destaca que teve um bom professor. Os dois serão só sorrisos, sem nem imaginar o que ainda está por vir para a filha bastarda do José Alfredo. Isso porque o José Pedro arquitetará um plano final para dar um fim no seu pai. Enquanto isso, a Daniele, depois de se divorciar do José Pedro, será rejeitada também pelo Maurílio. O mau caráter descartará a jornalista e a humilhará com um tapa na cara, afirmando que ela é uma perdedora nata. Separada do filho do José Alfredo,
A jovem acreditará que encontrará seu final feliz ao lado do amante, chegando a rejeitar a ajuda do comendador Medeiros. Entretanto, o Maurílio terá outros planos e a rejeitará nos últimos capítulos da novela das 9. Quando a Daniele perceber que o Maurílio está arrumando suas malas, o confrontará, argumentando que o amante não pode sair assim, sem lhe dar nenhuma explicação, além de perguntar como é que fica. Em resposta, o inimigo do comendador a humilhará e dirá que a Daniele ficará exatamente onde sempre esteve, na lama, no lixo, de onde nunca vai sair, por mais que queira, jogando na cara da mãe da Bruna que ela é uma perdedora nata. A Daniele reagirá ao xingamento com ódio e avançará no Maurílio. O vilão dará um sonoro tapa na cara dela e afirmará irado que não admite que a Daniele se meta a besta com ele. Depois do não, a humilhação virá, porque mesmo agredida, a Daniele lembrará o ex-amante que não tem como se sustentar sozinha. O vilão, no entanto, não fará a menor questão de ajudá-la, mandando a jornalista se virar, pois foi ela quem disse que o Homem de Preto ia bancá-la, porque até deu um fio do bigode como garantia disso. Assim, o Crápula mandará a Daniele cobrar dele, pois não passa de uma biscatinha pegajosa, rampeira, mais burra do que uma qualquer de rua. O Maurílio sairá de cena sem a menor cerimônia e a jornalista ficará sozinha aos prantos. A personagem terminará a novela na Rua da Amargura. Enquanto isso, inconformado com o passa fora do pai, o José Pedro vai sequestrar a meia-irmã Cristina e exigirá um resgate milionário do próprio pai José Alfredo. O José Pedro vai ameaçar dar um fim na mocinha na novela das 9, em uma sequência que começará com a revelação de que ele é o Fabrício Melgaço, o homem misterioso que vem tentando destruir o José Alfredo. Ao saber que José Pedro é o inimigo oculto que possui, o Homem de Preto vai surtar com o filho, mas não conseguirá se livrar dele, pois a Marta vai impedir. Toda a ação do sequestro da Cristina será planejada pelo Silviano. Ele vai orquestrar os passos do José Pedro e do Maurílio, sendo que o sequestro fará mais uma vítima na trama do Aguinaldo Silva. O público vai ver o ex-diretor financeiro chegando a um galpão abandonado para se encontrar com o ex-mordomo e seu filho. O Silviano dirá que o sequestro é a cartada final para eles não perderem a guerra, orientando o rapaz a dizer ao pai, o comendador das macaxeiras, que se ele não lhe der o valor solicitado, o Zé Pedro fará o diabo com a bastardinha. O Silviano ainda afirmará que, com toda certeza, agora o comendador já sabe que o Zé Pedro mandou eliminá-lo por diversas vezes e vai acreditar piamente quando Pedro lhe mandar um recado. O Maurílio questionará se o José Pedro já sabe o que dizer ao comendador, e o rapaz confirmará, garantindo inclusive que é bem simples, pois ou seu pai deposita em seu nome num paraíso fiscal todo o dinheiro que pegou de volta, ou eliminará a queridinha dele. Nos capítulos finais, o José Alfredo recuperará na piscina da casa que tinha em Petrópolis toda a sua fortuna que o José Pedro, o Maurílio e o Silviano roubaram, motivo pelo qual os vilões estarão irritadíssimos. Ardiloso, Silviano irá sugerir um fim específico no corpo da Cristina, caso José Pedro tenha que eliminá-la. O Silviano vai mandar o Zé Pedro deixar o corpo numa vala com a boca cheia de formiga, que irão mordiscar o sinal à la Marilyn Monroe que ela tem nos lábios. O Silviano ainda apostará que o imperador das rapaduras vai se borrar de medo e vai fazer tudo o que o Pedro quiser só para ter a bastarda de volta. E essa será a vitória do Zé Pedro. Em seguida, o Maurílio ligará para o Marcão e oferecerá uma grana preta para que ele arrume um jeito de deixar a casa da Cristina aberta. Em seguida, o mau caráter avisará ao Pedro que o vendedor já está indo para Santa Teresa, porque o panaca do Marcão topou, garantindo que isso não é nenhuma novidade, até porque pobre topa tudo por dinheiro, além de dar diversas gargalhadas. O José Pedro entrará no local
enquanto a diretora financeira da Império das Joias estiver tomando banho. Essa cena acontecerá na manhã seguinte ao casamento dela com Vicente. O chefe estará pelas redondezas ensinando Vitor a empinar pipa. O suspense vai crescendo, com o José Pedro à espera da Cristina. Quando ela sair do banheiro, tomará um baita susto com a presença do meio-irmão em sua casa. Ele logo apontará uma arma para ela, que entenderá que o Pedro não está brincando. O José Pedro afirmará que veio intimar a Cristina a acompanhá-lo num passeio, do qual talvez ela nem mesmo volte. Chocada, a Cristina perguntará que maluquice é essa do José Pedro, questionando se por acaso o rapaz pirou de vez. Antes que ela grite, o José Pedro encostará a arma no rosto da Cristina e a ameaçará mais uma vez, prometendo que se ela der um pio sequer, acabará com sua raça, além de afirmar que a Cristina fez um péssimo negócio ao resolver entrar para a família Medeiros e a chamará de irmãzinha bastarda. Mesmo demonstrando arrependimento frente aos mocinhos da trama, o Marcão vai aceitar os 100 mil euros para entrar na casa da Cristina e deixar a porta aberta para os vilões. Mas o camelô não saberá o que o Maurílio pretende fazer, e ao vê-lo armado do lado de fora do sobrado, vai de fato se arrepender e tentará voltar para avisar a Cristina. O grande problema de tudo isso é que mesmo com sua tentativa de proteger a Cristina no último segundo, será tarde demais. O Vitor sairá de casa e o Marcão finalmente conseguirá dar as caras, deixando a porta aberta, e o Marcão observará tudo de longe em seguida. Quando o camelô abrir caminho para o bandido, ele verá o Zé Pedro saindo do carro com a arma na mão e perguntará para o Maurílio se aquele não era o irmão da Cristina. O Maurílio explicará que o José Pedro é apenas meio-irmão da Cristina, deixando o Marcão apavorado e arrependido. O Marcão argumentará que apenas deixou a porta aberta porque achou que ele queria tirar um documento, alguma coisa tipo aquela vez do passaporte. Assim, o Marcão dirá que ele está indo fazer alguma maldade com a Cris, tendo absoluta certeza disso, motivo pelo qual não vai deixar, nitidamente desesperado. Mas antes mesmo de tentar salvar a Cristina, o bandido do Maurílio atacará, dizendo ter uma coisa para dar ao Marcão antes, destacando ser uma pena não se tratar do que o rapaz está pensando. O biólogo vai dar um tiro certeiro no abdômen do Marcão, que cairá moribundo na mesma hora. Porém, antes disso, o Marcão conseguirá ligar para alguém. A ligação estará em curso, mas a pessoa para quem o Marcão fez contato não será revelada até o último capítulo da trama, criando um mistério a respeito do desfecho da Cristina. Dentro da residência, o José Pedro escutará o barulho de tiro e comentará que o Maurílio realmente é um estúpido mesmo, tendo que ser rápido na ação. O estampido vai chamar a atenção da vizinhança e, assim, as autoridades começarão uma verdadeira caçada aos criminosos, graças ao corpo do Marcão e de sua ligação para alertar uma pessoa específica, que fará o Maurílio, o José Pedro e o Silviano começarem a ser perseguidos. O Vicente verá a Cristina saindo de casa com o José Pedro e estranhará imediatamente. A Lorraine, que estará ao lado dele, deduzirá que a Cris está sendo sequestrada. O chefe não poderá fazer nada e então ligará para Marta e contará sobre o sequestro e o fim trágico do Marcão. Assim, a madame avisará o José Alfredo e o telefone tocará. Será justamente o José Pedro ligando de um número restrito para perguntar ao pai se ele deve dar um fim rápido na Cristina ou se o comendador vai engolir seu orgulho, descer do alto de sua arrogância e dar para ele tudo o que quer e merece por direito.
O José Pedro mandará o José Alfredo ser rápido, pois caso contrário, acabará com a vida dessa filha dele, que é a cópia piorada do comendador. O capítulo terminará nesse momento com um close no rosto do José Alfredo apavorado. Com as provas de que o Marcão foi eliminado pelos cúmplices, a polícia estará a todo vapor atrás dos 3 maiores vilões da novela, sendo eles o Maurílio, o Silviano e o José Pedro. Fazendo sempre vista grossa das atitudes do José Pedro desde sempre, a Maria Marta sofrerá um grande baque ao descobrir a verdadeira face do ex-diretor financeiro da Império das Joias. A imperatriz vai se culpar ao ver o monstro em que o filho favorito se transformou, desabafando com a Amanda e com a Du, ao dizer que é culpada sim. A Marta afirmará que é uma cretina, já que agiu sem perceber que, em vez de amor, estava alimentando a própria cria com ódio. Ela desabará diante da Amanda, que recentemente se descobriu grávida do vilão, e também desabará diante da Du, que é a esposa do Lucas. A Marta revelará que, de todos os seus filhos, o Zé Pedro era o mais amado, sendo que ela apostou tudo no primogênito. Assim, a madame se lamentará, perguntando o porquê do Zé Pedro ter feito isso com ela, já que não merecia esse desgosto, mais essa cruz para carregar. A Marta dirá que de novo o destino mostra como ela estava errada nas suas escolhas, admitindo finalmente que é uma mulher equivocada e que sua vida é um verdadeiro calvário. A Marta afirmará que sofre só de pensar que ele saiu dali, daquele seu ventre maldito, sendo ela uma amaldiçoada que sempre faz escolhas tortas e sofre feito uma condenada ao corredor do fim. Ela revelará que foi assim no seu primeiro casamento, no segundo também, e que até na hora de dar amor ao filho predileto, ela errou, destacando que em todas as vezes perdeu e foi humilhada. Temendo que pai e filho se enfrentem, a Marta se dará conta de como ela novamente errou em suas escolhas, porque de seus filhos, o José Pedro era o mais amado. E a Maria Marta ainda vai derramar muitas lágrimas até o final da novela. No penúltimo capítulo, que irá ao ar nesta quinta-feira, dia 4, a Milady refletirá sobre sua trajetória, questionando tudo o que sempre acreditou. Ela afirmará que nunca pensou que suas vidas afundariam num oceano de infortúnios, sendo que agora só pode esperar por um filicídio ou um parricídio. Disposta a fazer alguma coisa, a Marta ligará para Clara, que estará desembarcando em Berlim, na Alemanha, além de desistir de se casar com Vicente. Após a ligação, ela partirá para a empresa e descobrirá que o Pedro sequestrou a Cristina. Ao telefonar para o comendador para avisá-lo de mais uma maldade do filho, ela ouvirá um muito obrigado do Zé Alfredo, sem nem desconfiar que ele será vítima do próprio filho em seguida. Além disso, no penúltimo capítulo de Império, a Magnólia vai chorar ao se despedir do Severo. O casal de trambiqueiros vai se separar porque ele será internado em uma clínica de repouso após ser diagnosticado com Alzheimer. O Severo chegará a se preocupar com o desfecho da esposa e perguntará, sem ele, o que a Magnólia vai fazer. A Maria Isis fará questão de dar um bom tratamento ao pai na novela das 9 da Globo, e o Severo revelará para Magnólia que na noite anterior deu aquele branco de novo, do nada, pois estava acordando, pensando na vida deles, na escola quando os dois não estavam prestando atenção na aula, aí vinha a professora e apagava tudo do quadro negro. O Severo dirá que ficava tudo escuro, só umas manchas de giz que não significavam nada, revelando que sua cabeça ficou exatamente assim. Ele ficará aflito porque os médicos terão dito que isso é só o começo de sua doença sem cura. A perua falará para o marido não se preocupar. No entanto, ele falará que sempre fez tudo para ser um homem bom. Aí, ela arregalará os olhos, percebendo que o pai de seus filhos está mesmo confuso, já que os dois sempre foram golpistas. Entretanto, o Severo insistirá que nunca fez mal a ninguém,
porque se tem uma coisa que não podem lhe acusar é que ele foi uma má pessoa. Ele também lamentará que não tem onde cair morto, mas a Magnólia falará que os 2 filhos já prometeram cuidar deles. A mulher soltará que o Severo tem onde ficar, enquanto ele reclama que esse lugar é num asilo, nitidamente abalado. Mesmo já esquecido, ele se preocupará com a companheira. O Severo afirmará que sem ele, teme o que vai ser da Magnólia, já que não sabe quem vai botar um pouco de juízo nessa cabeça dela. O Severo vai garantir que amou muito a Magnólia e ainda ama, só que tinha esquecido. O pai da Isis justificará que a gente fica com uma pessoa, mas mesmo que goste muito dela, acaba se acostumando. A Magnólia não aguentará, começará a chorar e pedirá para ele prometer que não irá embora, implorando para o marido deixar ela partir primeiro. O Severo a chamará de Margarida e afirmará que promete, momento em que a Magnólia o corrigirá. Ele se desculpará, revelará que trocou as bolas, mas que promete para Lady Maggie que estará sempre ao lado dela, instantes antes de ser levado pelos enfermeiros. Ciente de que sua vida está correndo riscos, o José Alfredo irá se assegurar de que a Maria Isis não fique desamparada. O Zé perceberá que tudo está ficando cada vez mais perigoso e dará um jeito de se despedir da Maria Isis, apenas por garantia. Dessa mesma forma, ele deixará com ela um envelope misterioso e pedirá que ela abra apenas caso alguma coisa ruim aconteça com ele. Mesmo sem entender, a ruiva respeitará a decisão do amado, mas não esconderá sua curiosidade para saber o que o comendador poderia ter lhe dado de tão importante, além de temer pela vida dele e cair no choro. E aí, pessoal? Você acha que José Pedro merece mofar atrás das grades? Sim ou não? Ou Zé Pedro deve partir dessa para pior? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí, na sua tela. Estou te esperando!